Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos dar continuidade hoje às nossas dicas de modelagem, terminando um ciclo aqui com essa dica número 4, bebês de 9 meses a 1 ano. Inclusive, tem sido me pedido aqui no canal que passasse essas medidas para bebês maiores. A primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês é a questão do nosso decote. Essa palhinha aqui de cima foi feita na regra de 1/3. Achei os pontos necessários para essa parte. A mesma quantidade de pontos aqui, eu tenho aqui na frente, dividido por 2, se o casaquinho for aberto. E o outro terço dos pontos, eu coloco nas mangas, também dividindo por 2. Como exemplo, se aqui atrás eu tiver 28 pontos, nessa parte aqui da frente, eu tenho 14 mais 14. E nas mangas, 14 e 14. Fica tudo muito bem certinho, tá? Essa é a regra de 1/3. Aqui embaixo, eu tenho a mesma pala, só que com uma caidinha aqui de decote maior. Nessa aqui de cima, eu só faço aquele acabamento bem sequinho, só uma carreirinha, para dar acabamento nessa última carreira que tá aqui. Eu não posso acrescer carreiras aqui, porque esse decote iria subir muito e ficar muito agarrado no pescoço. Quando eu quero acrescer carreiras, eu tenho que vir para esse decote aqui de baixo, aonde eu desço aqui. Aqui, eu uso a mesma regra de cima. Acho a mesma quantidade de pontos das costas, eu tenho para a parte da frente, divido aqui por 2, se o casaquinho for aberto. Coloco também nas mangas, né? Vamos no nosso exemplo que nós estamos usando, 14 aqui, 14 aqui, 14, 14. Só que na hora da construção da manga, eu vou acrescer alguns pontos aqui, para que esse decote desça mais e eu possa compensar este decote quando eu fizer uma sanfona aqui de 2, 3 ou 4 carreiras, porque esse decote vai subir e ele vai compensar justamente com essa baixa que eu deixei aqui. Ah, e como é que eu vou calcular quantos pontos eu vou colocar aqui? Isso aqui é muito simples. Para um bebê de 1 ano, essa baixa do decote, né, aquela baixa que a gente dá, chega até 4,5 centímetros. Então, 4,5 da frente, 4,5 da parte das costas, porque é dobradinha assim, ó. Tá? Quando você abre, vai te dar 9 centímetros. Se você tem uma amostra descansada, porque você não pode fazer e medir de imediato, você tem que deixar lá o seu crochê descansar. Você chega ali e você mede a altura daqui dessa baixa que você quer. Se for de 9 centímetros, que é o máximo, você conta quantos pontinhos você vai ter aqui e você vai achar a quantidade de pontos que você vai colocar aqui nesse ombro, tá? Mas eu sempre repito que é bom a gente sempre ter uma amostra e ver se vai dar direitinho com aquilo que a gente está querendo. Vocês não se preocupem, porque se você se enganou e desceu mais do que você queria, é só na hora que você fizer o decote, você bota uma carreirinha a mais e ele fecha direitinho e acomoda. Eu vou mostrar 2 exemplos aqui de casaquinhos para vocês, mostrando essas diferenças. Nesse casaquinho aqui, a regra foi de 1/3. Quantidade de pontos das costas foi dividido aqui nessa frente. Vamos continuar usando o mesmo exemplo. 28 pontos lá, 14 aqui, 14 aqui, 14 numa manga, 14 na outra, tá?
porque o acabamento aqui, ó, foi feito só um ponto rendinha para deixar esse aqui mais bonitinho. Não coloquei mais nada, tá? Agora vamos ver um aonde eu tive que acrescer carreiras aqui. Nesse casaquinho aqui, olha aqui. Essa distância daqui do ombro até aqui, ela já é maior, porque eu subi carreiras aqui em ponto relevo, tá vendo? Se eu tivesse aquele decote baixinho e subisse essas carreiras aqui, esse decote, ele ia ficar muito no pé do pescoço do bebê e ia acabar incomodando, porque criança não gosta de roupa que tá agarrando, que tá apertando. Parece que é muito, mas não é não. Vou pegar o outro aqui e botar em cima. Olha. É a mesma distância aqui, ó. Tá vendo? Tá com a mesma distância. É só uma questão visual. Parece que é mais, mas não é não. Tá no mesmo tamanho, ó. E ele acomodou. Então, sempre que você tiver que acrescer carreiras aqui, bote uns pontinhos a mais aqui no ombro para poder compensar as carreiras que você vai crescer. Porque se você não fizer isso, quando você construir esse decote nesse tipo aqui, isso aqui, imagina aqui, olha só, se eu botasse aqui, vai fechar. Você acrescer aqui mais 2 centímetros, você deixa um buraquinho muito pequenininho para o pescoço do bebê. Ele fica agarrado demais no pescoço. E ele não pode ficar agarrado. Você está fazendo um casaquinho, está por cima de outra roupa. E muitas vezes essa outra roupa já tem uma gola. Então, ele tem que entrar com folga, com facilidade e assentar no ombro do bebê, caindo normalmente ali para o pezinho do pescoço, tá? Eu agora vou passar para vocês o esqueminha e as medidas do esqueminha de 1 ano de idade. Lembrando a vocês que, para saber a quantidade de pontos que você vai colocar, você tem que medir. Você vai pegar lá a medida que eu vou passar para vocês, vai medir numa amostra descansada, ver a quantidade de pontos e fazer a adaptação necessária ao seu trabalho. Com esse esqueminha do tamanho que eu estou passando aqui, um padrão médio para vocês. Não é uma regra absoluta, tá? É um padrão médio do casaquinho de 1 ano. Se você também juntar aonde eu ensino a calcular as correntinhas, que já está disponível aqui no canal, você consegue calcular para qualquer tipo de fio, para qualquer tipo de agulha e para a tensão do seu ponto. Porque de cada pessoa que faz, tem uma tensão de ponto diferente. Uns fazem ponto muito apertado, outras fazem um ponto numa tensão normal, e tem gente que tem o ponto muito folgado. É por isso que dá uma variação muito grande, tá? E a pessoa tem que aprender a lidar com essa diferenciação, senão nunca vai dar certo aquele casaquinho que eu estou vendo ali, e quando eu faço no meu ponto, dá uma diferença muito grande. Institua um padrão, pegue um esqueminha, bote lá num caderninho, e toda vez que você for confeccionar, você já sabe qual é o tamanho final que você deseja. Então, seus casaquinhos de 0 a 3 meses, todos eles vão ter mais ou menos a mesma medida. A mesma coisa de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses e agora de 9 meses a 1 ano de idade. Crie um padrão, principalmente com o fio e a agulha que você costuma trabalhar, tá? Mas, se for necessário trocar o fio, porque a cliente pediu, você tem como calcular, porque você vai ter lá o seu esquema
e você vai poder chegar àquela medida bem certinha. Vou tirar aqui e vou trazer o esquema para vocês. Essas aqui são as medidas de referência que eu tirei daquela tabela da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O link está aqui embaixo, tá? Essa tabela, ela vai te dar uma medida padrão média de bebês brasileiros, certo? Ela não é exata, porque tem bebê muda de menino para menina, bebês menores, bebês maiores, mas ela te dá um norte para que você possa se orientar. Então, ela me diz o seguinte, que de 9 a 12 meses, eu tenho um busto que vai de 48 a 50. Um comprimento que vai de 28 a 32. O contorno do pulso, de 10 a 10,5. O perímetro do pescoço, de 23 a 23,5. O perímetro da cabeça, de 46 a 48. O decote da frente, ou seja, aquela baixa que eu falei para vocês, que a gente usa para fazer o acabamento, de 4 a 4,5. A altura da cava, de 11,5 a 12 centímetros. O comprimento total da manga, 30 centímetros. E a largura do decote, de 12 centímetros. Essas medidas que eu estou passando aqui, a maioria delas está na tabela da ABNT. Mas faltavam algumas informações que eu complementei, tá? Através de tabelas de corte e costura que te dão as outras medidas que estão faltando ali. Porque essa tabela também, ela não é completa, certo? Mas eu botei todas elas aqui para facilitar vocês a calcularem aí as peças de vocês. Vamos passar para o esquema? O esquema está aqui. Largura do decote, 12 centímetros. Aqui, a largura do ombro, tá? Não estou falando da pala, eu estou falando do ombro do bebê, porque a nossa pala, como ela é retangular, ela cai pelo ombro. Então, isso aqui é uma manga reta, não é uma manga posta. A manga posta é aquela que a gente tem, aquela curvatura, tá? Da cava, como a gente tem numa camiseta regata, numa blusa. Então, a largura do ombro do bebê é 7. Só que ela invade aqui, ela cai pelo ombro, que eu tenho que compensar quando eu faço o comprimento da manga. Então, a largura do ombro mais esse comprimento aqui dessa manga tem que me dar lá pelo menos os 30 centímetros, certo? A largura desta cava, 12 centímetros. Eu tenho aqui nesse pulso pelo menos 6 centímetros, para ficar folgadinho, também não pode ficar apertada. O comprimento dessa blusinha, eles colocam em média 32, mas você pode fazer com segurança com 33, porque por maior não se perde. A largura de 27 a 28. Ah, mas lá eu não estou fazendo, o busto lá, quando eu vou descer a minha pala, não é de 48 a 50? É sim, mas você tem que lembrar que quando a gente faz aquela palinha aqui, ó, aquela palinha reta, eu posso acrescer alguns pontos para alargar um pouco esse casaco e não descer ele muito reto. Porque senão, na hora que ele fecha ali no quadril do bebê, ele vai ficar muito justo, porque tem o volume das fraldas. Aí fica aquele casaco que ele nunca fica no lugar, ele nunca fica no quadril. Ele sobe, ele vai lá para a cintura e fica aquela coisa meia fofa. Então, você tem que dar uma margem de folga nesse casaco. Inclusive, você pode vir até com ele mais folgadinho desde cima, tá?
Você não precisa fazer aqui com 50, você já vai trabalhar aqui nesta pala com 52, 54, porque isso é um casaquinho. Ele está indo por cima de outras roupas. E se é um casaco, é porque está frio. Se está frio, tem mais roupa por debaixo. Quanto maior o volume de roupa que você tem por baixo, mais folga você tem que ter nesse casaco para que ele acomode bem no corpo da criança, tá? Então, nunca faça ele justo. Sempre dê uma folga de 2 a 3 centímetros na largura desse casaco. Casaco não é justo no corpo, tá? Se eu tenho 12 aqui, e eu tenho aqui 33, debaixo do braço até aqui embaixo, eu tenho 21. A mesma medida eu vou ter aqui. Porque quando eu tenho aqui, que eu faço essas palas, os meus aumentos não são aqui, nessa direção. Se eu dobrar isso aqui bem certinho, esse punho aqui vai bater exatamente aqui, tá? Porque a manga é do comprimento do casaco. Pode pegar qualquer blusa sua aí de manga comprida, quando você dobrar, você vai ver que a manga vai bater lá no comprimento do casaco. Pode até ser que você faça seu casaco um pouquinho mais comprido, mas aí você está consciente de que você aumentou o comprimento do casaco e que a manga não vai poder também chegar lá embaixo, porque tem aqueles casacos que a gente faz já pegando ali no início da curvatura da perna. Então, a manga também não vai ser tão comprida assim. Mas em tese, ou seja, via de regra, o comprimento da manga é o comprimento do casaco. E aqui, a baixa do decote, de 4 a 4,5. Você veja aí, primeiro quando você for começar seu casaquinho, você tem que saber que tipo de acabamento você quer nesse decote. Se for um decote sequinho, ou seja, aquele decotezinho careca que você não acresce carreiras aqui, você não precisa descer muito. Pode descer lá com a regra do 1/3. Agora, se você pretende fazer uma sanfona aqui, né, acrescendo carreiras, baixe seu decote, para que ele não fique muito agarrado no pescoço, certo? Eu vou mostrar aqui a questão da manga dobradinha para vocês. Ó, meu casaquinho tá aqui. Tá vendo aqui? Se eu dobrar minha manga aqui, ó, bem certinha, aqui, ó, tá vendo? Aonde a gente fez os aumentos, olha aqui. Ó, a manga é da altura do casaco. Por quê? Essa distância daqui para cá é a mesma daqui para cá. Tanto assim que quando a gente faz a manga do casaquinho, você conta quantos motivos você desceu aqui no corpo, para saber quantos motivos você vai fazer aqui, diminuindo só essa altura aqui do punho que você vai fazer. Então, um exemplo. Fiz aqui 15 motivos aqui na manga, com certeza eu vou fazer pelo menos 12, porque 3 motivos eu vou usar para fazer o punho, 2 ou 3 eu vou usar para fazer o punho. Então, quando a gente dobra, torno a repetir, quando a gente dobra aqui nesta linha, ó, bem dobradinha, você vai ter lá a sua manga do tamanho do casaco. Isso é uma dúvida muito frequente. Quando a gente está começando, principalmente, a gente nunca tem noção do tamanho da manga que a gente precisa. É só você dobrar. Se você dobrar, porque essa linha aqui, aonde eu terminei a minha pala, ela vai casar com a daqui, ó. E o resto é manga. E como é que eu vou saber o comprimento da minha manga? Ora, eu vou vir aqui, vou contar quantas carreiras eu tenho, vou diminuir aqui, ó, nesse caso aqui, 2 motivos desse, ó, 1, 2, eu fiz menos 2 motivos, porque esse aqui
tá encontrando com esse. 2 aqui eu utilizei para fazer a sanfona. Então fica fácil de você calcular. E esse casaquinho também, ó, olha aqui. Ele aqui, ele não desceu reto, tá vendo? Ele é mais largo aqui na base do que aqui, debaixo do braço. É justamente essa folga aqui que eu dou para abarcar o quadril e as fraldas do bebê. Porque se você fizer esse casaco aqui muito justo, quando você coloca lá que a fralda faz volume, naturalmente isso aqui é empurrado para cima. E ele sobe e fica aquele papo franzindo aqui na barriguinha do bebê. Então, sempre que possível, lógico, a depender do ponto que a gente está trabalhando, porque nem sempre é possível, a gente faz essa parte de baixo um pouquinho mais folgada. Muitas vezes, quando a gente termina essa pala aqui, é necessário acrescer alguns pontos para dar justamente essa folga e essa maior amplitude aqui na base desse casaco, tá? Se vocês tiverem dúvidas a respeito da construção do decote, desses pontos, de manga, de largura, eu sugiro a vocês que deem uma olhada nas dicas de modelagem 1 e no vídeo também do cálculo das correntinhas, tá? Lá eu deixei bem direitinho, expliquei com mais vagar como é que a gente constrói essa palinha, como é que a gente calcula, tá tudo lá bem explicadinho. É lógico que esse esqueminha aqui é o meu esquema, é a forma como eu trabalho, tá? Eu tô só dividindo com vocês uma informação e a forma como eu faço minhas peças, a minha forma de trabalhar, os esquemas que eu uso, as medidas que eu uso. Tudo que eu faço aqui no canal tá com base nesses esqueminhas. Então, é só uma ajuda aí para quem está começando e para quem não tem a menor noção de como construir uma peça dessa aqui. Eu só estou dividindo com vocês o que eu faço e como eu faço. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Vou respondendo a vocês na medida do possível. Nos vemos na próxima.